Há muito tempo, nas igrejas de maneira geral, não se é usual mais ler muitos versículos, né? Mas hoje eu quero fazer isso, eu quero ler a história toda, amém? Eu quero ler até o versículo 30, talvez vai ser a maior leitura bíblica sua da semana, eu espero que não, mas talvez vai ser sua maior leitura bíblica. A história é boa, né? A mulher samaritana, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1, e eu não gostaria apenas de contar a história nessa noite, geralmente eu leio poucos versículos e conto a história, eu gostaria de ler a história, amém? O texto diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus próprios discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Esse versículo 4 para mim, ele é chave. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é muito fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para beber, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é seu marido. Isso que disseste é verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes adoradores que o Pai está à procura. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier e vos anunciar todas as coisas, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela?
quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. Nós não saímos de nossas casas em vão, nós não viemos até este local de adoração em vão. Nós estamos aqui por propósito, por desígnio seu, porque o teu Espírito Santo nos impeliu até esta casa, e nós queremos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Essa é a nossa oração. Santifica o teu nome nesta mensagem, fala conosco, Deus, assim como o Senhor falou em cada louvor que foi tocado aqui nessa noite, que não seja diferente com a tua palavra, que cheios do teu Espírito Santo, nós possamos beber da água da fonte, que é o Senhor, nessa noite de domingo. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Durante o mês de outubro, sempre aqui na igreja, nós falamos sobre reforma protestante, né? Todos os anos, eu até costumo pôr um slidezinho ali, né, de pano de fundo, sobre a reforma protestante. Nas minhas convicções pessoais, pelo menos, eu acredito que é um assunto que não pode morrer, né? Porque daqui a pouco nós perdemos a nossa identidade, e nós nem saberemos mais quais são as nossas origens, de onde viemos, né? Quais são as nossas diferenças para o catolicismo romano. Muitas pessoas já não se importam com isso mais. Infelizmente nós vivemos num tempo onde muitas pessoas não se apegam mais ao conhecimento bíblico, ao ensinamento teológico. Infelizmente vivemos essa realidade. Jesus está perto, né? E um dos sinais da proximidade de Jesus é a nossa falta de interesse pela sua palavra. Por isso que eu não gosto de deixar de falar da reforma protestante, porque a reforma protestante é um retorno à palavra. Alguns pregadores, como Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, acreditam que a igreja está precisando de uma reforma, está precisando se reformar novamente, né? E esse reformar tem os mesmos intuitos do que aconteceu em 31 de outubro de 1517, no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Retornar aos princípios bíblicos relacionados a Deus. Hoje eu gostaria de falar de um ponto muito importante da reforma protestante, que eu acredito nunca ter falado aqui na igreja, né? Embora a pregação, texto que nós lemos, vai nos levar para algo que em outra oportunidade, claro que eu já falei para os irmãos, mas existe um ponto da reforma que eu nunca mencionei aqui na igreja, é o louvor. Você sabia que o louvor na reforma protestante foi um dos pilares da reforma? O louvor, isso mesmo que você está ouvindo, foi um dos pilares de divulgação da reforma. Todos os grandes reformadores compuseram hinos a Deus, né? Talvez os mais jovens de fé aí não vão conhecer, por exemplo, Castelo Forte. Eu cometo o pecado, talvez a Márcia consiga nos ajudar, de não lembrar que agora nem o refrão, a melodia, né? Castelo Forte é o nosso Deus, mas eu não lembro o restante do... Vamos lá, Silvio, 1900 e borrachinha, é nós. Isso, então assim, às vezes para nós é até um pecado, porque todos os reformadores compuseram hinos de adoração ao Senhor. Lutero, por exemplo, né, compôs Castelo Forte, e outras canções que foram maravilhosas. O louvor, ele teve um papel fundamental na reforma protestante, né? A adoração teve um papel fundamental. Sabe qual era? O papel do ensinamento.
Sabe por que os reformadores compuseram canções a Deus no período da Reforma Protestante? Eles compuseram canções para ensinar as verdades da Bíblia. A canção, ela é um instrumento de ensinamento, um instrumento de aprendizagem fantástico e super eficaz. Ele é tão eficaz que ele é utilizado pela educação. Se você for lá no jardim de infância, como é que a tia ensina os números? Cantando. Como é que a tia ensina as somas matemáticas? Com a musiquinha. Se você for ali na escolinha, como é que as professoras vão ensinar alguma coisa? Sempre vai estar relacionado a uma canção. Porque a canção, ela é um método de aprendizagem, um dos mais eficazes que existem dentro da metodologia de aprendizagem de ensino. E os reformadores sabiam disso. Então, para ensinarem canções, para ensinarem verdades bíblicas, eles transformavam a letra bíblica em canções, e aquilo era um verdadeiro ensinamento. Só para você ter ideia, a nossa geração é uma geração que não conhece tanto as verdades bíblicas. A nossa geração é uma geração que não conhece as verdades bíblicas, justamente por causa das nossas canções. Se você pegar Castelo Forte, se eu não me engano, ela tem 42 frases, dividida em 5 estrofes. A música é enorme. Se você pegar Cantor Cristão, que alguns deles, não a maioria, porque a maioria é do século passado, traduzido dos Estados Unidos, mas alguns deles são do período da Reforma. Se você pegar um cantor cristão, ou mesmo uma harpa cristã, que tem hinos muito parecidos com o do cantor cristão, aliás, a harpa é uma cópia do cantor, o cantor existe primeiro. As canções têm 4, 5 estrofes, com 4, 5 frases, versos cada uma. As canções são grandes, os refrões se repetem por várias vezes, e todas aquelas canções trazem ensinamentos bíblicos, verdades práticas teológicas, que nós como igreja do Senhor jamais deveríamos ter abandonado, jamais. As nossas canções atuais são canções de um verso só. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. 10 minutos. 10 minutos. Essa casa, eu gosto da canção, eu canto a canção, escuto ela no carro. Pode continuar ouvindo a canção. Eu só estou dizendo para você a diferença daquilo que nos é ensinado hoje através da música, e a diferença do que nos era ensinado naquela época das canções movidas pela Reforma Protestante. Eu sei que talvez você pode não ver com bons olhos, mas olha que louvor maravilhoso nós tivemos aqui hoje. Cada canção que foi tocada, digno, tu és digno, és fiel em todo o tempo, reina em mim, que são canções de 15 anos atrás. Existe um rio de 2002, 2003, são canções ainda, as canções que tocaram aqui hoje, ainda são canções que nos arremetem a esse tipo de ensinamento, de entendermos e compreendermos o que é Deus para nós. Mas olha a nossa canção atual. Hoje é até difícil a gente cobrar de alguns irmãos atualizar as canções do louvor, porque se eu pedir os irmãos para atualizar as canções do louvor, nós vamos cantar coisa que não nos ensina nada, músicas que estão sendo compostas para vender. Converse com alguém que está entrando no meio aí de louvor e adoração. Ele quer gravar um disco, ele quer colocar para tocar, ele quer viver daquilo, ele quer receber daquilo, e eu não sou contra ele profissionalizar no assunto, mas quando nós falamos em voltar isso para a igreja, para a adoração, algo não vai dar certo. Então falar sobre louvor é algo muito importante, porque muitas vezes, meus irmãos, o louvor vai ensinar mais para você do que o que eu vou pregar aqui.
A maioria de nós, eu seria capaz de dizer que estamos reunidos aqui nessa noite, conhecemos a igreja e adentramos ao Evangelho porque fomos tocados por um louvor. Eu vou desafiar você. Quantos aqui nessa noite foram impactados pela primeira vez em uma igreja qualquer, durante o período de louvor? Levanta a mão. Foi uma canção que você escutou. Talvez você não lembra da palavra que o pastor pregou no dia, mas você lembra da canção que foi tocada naquele dia. Eu lembro, irmãos, a primeira vez que eu entrei na igreja, a pessoa que ministrava, hoje é pastor, mas na época ele apenas ministrava louvor junto com a esposa dele. E eles cantaram Aclame ao Senhor. A música era auge na época. Estava nos páreos mais tocados nas rádios evangélicas, né? Todo mundo queria comprar um CD do Diante do Trono. E os irmãos cantaram Aclame ao Senhor. Aquela canção fez eu arrupiar, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Fez eu querer ficar naquele lugar. Muitas vezes o louvor vai ensinar para a gente muito mais do que a palavra pregada. Então falar sobre louvor, falar sobre canção, falar sobre adoração, é algo que nós precisamos encarar com muita responsabilidade. E olha que depois que a gente fica crente velho, né, que a gente vira tiranossauro rex, crentossauro rex dentro da igreja, né, que a gente vai para o sorveteriano, a gente vira crente sorveteriano dentro da igreja, nós passamos a não valorizar o momento de louvor mais. Pasme, tem muito irmão que acredita que o momento do louvor é o tempo que ele tem para chegar na igreja, porque ele vai para escutar a pregação. Misericórdia! Muitas pessoas que pensam assim, se converteram através do louvor, foram tocadas pelo Espírito Santo através do louvor, e hoje não dão mais importância ao momento de louvor. Louvor é um pilar da reforma protestante. E o louvor está relacionado a um ponto muito importante no nosso relacionamento com Deus, chamado adoração. Hoje nós vivemos num tempo onde o pastor não se intromete mais na vida da ovelha. Essa é uma realidade. Eu não sei julgar ela para você se ela é boa ou se ela é ruim, né? Eu acredito que quando o pastor intrometia muito na vida da ovelha, dava mais briga, né? Assembleia, os outros sendo excluídos, e expunha o pecado do irmão. O irmão está assim, vamos excluir o irmão da igreja, né? E aquilo virava uma bagunça danada, e a gente mandava as pessoas embora, ao invés de abraçar, ao invés de tirar os carrapichos e tratar. A falta de disciplina na igreja também é um outro pecado. Nós não podemos cair no outro extremo, né? Aceitar tudo e não disciplinar nada, vamos cometer um outro erro. Então, mesmo não talvez envolvendo tanto na sua vida, nas suas próprias convicções, é meu dever te ensinar. O que você vai fazer com o ensinamento, aí a convicção é sua, né? A responsabilidade é sua. Mas se eu não te ensinar, eu vou ser cobrado por isso. Louvor é algo que nós precisamos levar mais a sério, porque está relacionado à adoração. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com música. Eu não posso, sendo um conhecedor da palavra de Deus, o que eu vou falar aqui é lixo, tá? É lixo, é só para você entender o peso da responsabilidade, mas é lixo. Eu não posso, bacharel em teologia, ter lido a Bíblia 18 vezes, chegar aqui e falar para você assim, pode escutar a música do mundo, não tem problema. O pouquinho que eu conheço, das 18 vezes que eu li, e ainda estou em falta, porque, né, eu tinha que ter lido, se você pegar meus anos de cristão, para ler uma vez no ano, eu tinha que ter lido mais. Eu conheço pastor que lê a Bíblia em 4 meses, né, lê 3 vezes no ano, então eu estou fraco ainda. Pegar pelo pouquinho de conhecimento que eu tenho, e falar para você assim, pode escutar música secular, não, eu não consigo assimilar isso na minha mente. Sabe por quê? Adoração é um ponto muito importante no nosso relacionamento com Deus.
Se eu pego uma canção podre, que está falando um monte de coisa errada, que está te ensinando a fazer um monte de coisa que a sua carne quer fazer, e falo que isso pode estar no seu lábio, meu irmão, que isso pode estar no seu coração, que isso pode estar na sua boca, eu vou estar te conduzindo ao pecado, eu vou ter errado na minha missão de ensinar. Ah, pastor, acho que não tem nada a ver eu escutar uma música que fala da terra, dos passarinhos. Irmãos, a nossa espiritualidade, a nossa caminhada cristã, ela já é muito difícil. Para quem aqui caminhar no Evangelho é fácil? Para qual de nós aqui dentro fala assim, não pastor, ser crente tranquilo, obedecer a Bíblia, fichinha, vou tirar de letra, estou no Manais. Para quem? Para todos nós aqui é difícil, irmãos. O ideal era que canções de louvor e adoração a Deus estivessem no decorrer do nosso dia, o tempo todo. Você tem tempo para ouvir uma música que adora e glorifica e bendiz ao Senhor, e você, ao invés de aproveitar esse tempo para adorar a Deus, escuta Zé Henrique e Juliano, Zé Neto e Frederico, Jean Giovanni, Zezé de Camargo sem o Luciano agora. Você poderia colocar no seu carro um hino de adoração a Deus, mas você está escutando um pancadão, e está lá aí, legal, muito bom, e Deus... Talvez nós ficamos caçando por aí, por que tanta frieza espiritual no meio da igreja? Por que as pessoas não gostam mais do momento de louvor? Por que a gente não quer saber de orar? Porque a música tem um poder de ensinamento muito forte. E eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos escutando agrada a Deus? Aquece o nosso coração, esquenta o nosso coração na presença do Senhor, faz arder em nós a chama do Espírito Santo. Eu não vou julgar você se você fizer um rios lá com a música do mundo, se você escuta música do mundo na sua casa, aí o problema já é seu, não é meu mais. Mas então para de culpar a frieza espiritual, porque nós, a igreja do Senhor, éramos mais crentes quando na nossa casa tocava só louvor e adoração. Éramos mais crentes quando ouvíamos só louvor e adoração. Quando achávamos que todas as músicas do mundo eram do capeta, era melhor pensar assim, do que hoje a gente achar que pode absorver tudo, que pode ouvir tudo, que podemos assimilar tudo, que nada tem problema, e o diabo tem plantado isso no nosso coração, para nos desvirtuar do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Quer melhorar a sua espiritualidade? Começa a ouvir louvor. Sua casa está em guerra, coloca um louvor. Tem coisas que a gente fazia quando solteiro que não dá para fazer casado, né? Quando eu era solteiro, eu morei muitos anos sozinho, tanto em Belo Horizonte quanto em Bom Despacho, e às vezes até quando a Edileia vai na mãe dela, eu ainda faço isso. Na hora que eu vou dormir, eu seleciono lá uma lista de música, e quando era solteiro, dormia ouvindo música. Casado não dá, porque a Edileia tem um sono muito leve, então se ficar alguma coisa ligada, ela não consegue dormir, eu tive que parar. Mas quando era solteiro, eu dormia escutando louvor, a noite inteira. Ou ligava o computador no quarto, ou põe um radinho, louvor, acordava, estava tocando louvor, ia dormir, estava tocando louvor. Quer ver sua casa melhorar? Comece a colocar um louvor lá para tocar. A adoração, ela nos ensina coisas relacionadas a Deus, e hoje nós temos um campo muito aberto, né? Ah, pastor, vou escutar Existe um Rio lá em casa o dia inteiro. Não, você vai enfarar de escutar Existe um Rio, embora eu gosto muito da canção, né? Você vai enfarar, existe um rio, não é isso. Você pode gostar de outros gêneros musicais, né? Eu fico olhando para essa turminha teens nossa aqui e vejo assim, eu não vejo interesse por músicas nos meninos ainda, né? Como que eu queria que eles despertassem a música? Porque eu na minha adolescência, ouvia, na adolescência cristã, ouvia PG, Oficina G3, Carlinhos Félix, Rebanhão, Banda Resgate, Cádiz Barneia. O pessoal hoje está tudo velho, mas você tem que ver que música boa que esse pessoal tem.
É um rock pop, um negocinho mais animado, com letras abençoadoras. Pesquisa depois, Resgate, Cades Barneia, Oficina G3. Oficina G3 já é um rockão mais pesado, mas eles têm umas músicas de adoração bacana também. Ah, pastor, eu gosto de um reguezinho. Vê lá, Salomão do reggae. Vai ter um reggae lá para você escutar. Ah, pastor, eu gosto de um pancadão. Tem APC 16, né? Tem uns MC cristão também. O nosso campo hoje ele é muito aberto. Louvor, irmãos, é um ponto fundamental, porque ele fala sobre adoração. Por isso que eu acredito que música secular não, porque nós estamos ferindo num ponto que Deus jamais aceitou tocar, a adoração. Deixa eu te falar uma coisa, Deus nunca deixou, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, tocar no princípio relacionado à adoração, nunca. Quando nos 10 mandamentos Deus pediu para não ter outro Deus além dele, para não adorar outro Deus além dele, era justamente para não ferir o princípio chamado adoração. Deus tem, Isaías que disse isso, ciúmes da sua glória. Deus não aceita dividir o seu coração com ninguém. Adoração é algo sério. Adoração é algo tão sério, que o problema da mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, é justamente a adoração. Essa mulher está com a vida toda torta. Essa mulher está no 5º casamento, está buscando água no poço na hora que não era para buscar água no poço. Tem um monte de coisa errada nessa história, que eu já preguei para você aqui em outras oportunidades, mas hoje não é o nosso ponto central. Hoje eu quero falar sobre a necessidade que essa mulher tinha de adorar. Havia nessa mulher uma dúvida relacionada ao local. Na hora que ela vê que Jesus é profeta, ela então entende que Jesus poderia dar para ela a resposta que ela estava precisando, mediante as dúvidas que ela estava tendo relacionada à adoração. O senhor é profeta? Vocês judeus dizem que é em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é no monte. Onde, pois, é o lugar que eu deva adorar? Se nós não nos tornarmos urgentemente verdadeiros adoradores do Senhor, nós nos perderemos. Aprenda uma coisa: primeiro, se você tocar nos princípios relacionados à adoração a Deus, você vai se perder. Quando a nossa adoração é confusa, nós não temos direção. Hoje aqui nós estamos entre nós, então depois você pergunta para um católico, conversa com um católico, você vai entender que o católico é meio perdido na adoração. Ele não sabe se ele adora Maria, ele não sabe se ele adora o outro santo que ele é devoto, ele não sabe se ele adora o Papa, ele não sabe se ele adora Deus, ele não sabe se ele adora Jesus, ele não sabe. Cada mês que tem um feriado diferente, a pessoa adora um negócio diferente, e aí ela é perdida. Eu citei nossos irmãos católicos, mas o crente está ficando assim também. Vai colocando lá uma música do mundo na sua caminhada, vai tocando nos princípios de adoração a Deus, deixa de adorar o Senhor e você vai se perder. Esta mulher se perdeu, e essa mulher é crente, ela só está perdida, ela é crente, ela sabe sobre os ensinamentos de adoração, ela soube identificar um profeta, ela reconheceu um profeta na hora que viu. Só um crente faria esse negócio. Nós estamos falando de alguém que não conhece nada, e essa mulher está perdida. A igreja do ano de 2024, muitas vezes ela se perde por causa da adoração. Coloque no seu coração, que você não vem para esta porta aberta para escutar uma boa palestra. Você não vem para essa porta aberta só para receber um ensino bíblico. Você entra por esta porta, ou qualquer cristão deveria entrar por outra porta, de qualquer outra denominação, no intuito de adorar a Deus, de servir ao Senhor,
de dar a Deus o seu louvor, de entregar a Deus a sua adoração. Em nome de Jesus, meu irmão, você veio aqui nessa noite render graças ao Senhor, e você já fez isso. Você disse que Ele é digno, você disse que Ele é grande, você disse que Ele é santo, você disse que Ele reina, você disse que Ele é fiel. É isso que nós viemos fazer aqui. Se você veio aqui bater palma para mim, você veio equivocado. Se você veio aqui por causa da sua mãe, de seu pai, você está equivocado. Você tem que mudar esse coração seu. Você precisa ter saído da sua casa com a intenção de render graças, de adorar ao seu Deus. Esse é o princípio que nós temos carregado dentro de nós. E cada domingo que falta isso, que algo te impossibilita de fazer isso, isso deve doer no seu coração, mais do que uma ferida. Isso tem que doer em você. Nós temos irmãos que trabalham à noite, que trabalham domingo sim, domingo não. Nós temos irmãos que têm outras atividades, que às vezes tem que aprender a lidar com toda essa situação do domingo. Mas cada domingo, independente do motivo que você perder, não é por causa da Igreja Batista Nacional Atos, não é por causa do pastor Tiago, tem que doer em nós como uma ferida, porque nós deixamos de adorar ao Senhor em congregação, em unidade. Porque lá na sua casa vale, dentro do seu quarto vale muito, mas nada se compara ao congregacional. Nada se compara quando as brasas estão juntas, nada se compara aos irmãos em comunhão, nada se compara à adoração de uma igreja. Nada se compara. As canções do passado nos mostram isso também. São tão dos passados, não, agora, passado recente, vamos dizer assim, não é? Você prestou atenção numa das canções que a Márcia cantou aqui? Tu que estás entronizado nos louvores do teu povo, tu que estás aclamado por sua igreja. A igreja é o horizonte de Deus. Você sabe o que é o horizonte? O lugar, o ponto onde o céu toca a terra. É a igreja, o horizonte de Deus. Sabe qual é a nossa sensação? Deveria ser estar aqui dentro. Tem uma música que o padre Marcelo Rossi pegou para ele, né? Mas a música não é dele. Quem é crente mais antigo aí cantou na igreja já muitas vezes. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, pois o próprio Deus está aqui. Quando eu converti, cantava essa música na igreja, e eu lembro direito, como se fosse hoje, o pastor falando assim, ó, não é para cantar essa música mais, porque o padre gravou a música. Perdemos a música linda, maravilhosa, que hoje o padre pega, a gente não está nem aí, os cantores evangélicos vendem para os padres, ganham dinheiro e o negócio virou uma bagunça, mas naquela época havia temor nesse sentido ainda, né? Irmãos, a igreja é o lugar onde o céu tem que descer, e o céu não tem descido nos nossos dias, talvez porque a nossa adoração está doente, talvez porque nós nos arrastamos durante o louvor, talvez porque nós pensamos que o louvor não é palavra, mas eu já expliquei para você, que na reforma protestante o louvor era palavra pura, o culto da reforma protestante era só palavra, palavra através do louvor, palavra através da exposição, era só palavra. Aliás, é por isso que toda a igreja batista que você entrar, tem um período de louvor e um período de exposição, é assim desde a reforma protestante, o batista é assim, vamos cantar a palavra, e vamos pregar a palavra, esse é o certo de nós fazermos, né? Cantar as escrituras, cantar as escrituras. A nossa adoração não pode permanecer doente, senão nós nos perderemos. Jesus dá uma resposta para essa mulher interessantíssima. Jesus fala para ela assim, nem no monte Gerezi e nem em Jerusalém.
Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Eu pergunto para nós, que afirmamos ser lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, onde estão os verdadeiros adoradores? Como que você tem visto a sua fé relacionada à adoração? Talvez a adoração para mim, para você, tem algo que tem passado despercebido. Está na hora, irmãos, de valorizarmos a adoração a Deus e nos tornarmos verdadeiros adoradores na sua presença. E não é adoração mecânica, não é aquele negócio assim, repita comigo, canta comigo, que às vezes a gente tem que fazer condução de público, né? Isso aí são ferramentas para lidar com o público. Não posso afirmar para você que é certo fazer isso. Às vezes a gente tem que parar e falar, canta aí, irmão, vai comigo, no refrão. Não precisaria fazer isso, não deveríamos precisar fazer isso. Adoração não pode ser mecânica. O judeu dava para Deus uma adoração mecânica, fazia por fazer. O samaritano dava a Deus uma adoração mecânica, fazia por fazer. Chega disso, meu irmão. Nós não podemos estar no período do louvor por estar. Nós temos que entender a maravilha que é, a oportunidade que temos de cantar, salmodiar ao nosso Deus em adoração, em louvor, para bendizermos a Ele. Chega desse negócio mecânico, doente. Chega desse negócio de fazer arrastado, parece que é uma obrigação, ou então a gente tem sempre que ficar inventando uma coisa nova, uma moda nova para você poder adorar. Verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Que vergonha em pleno século 21, diante de pessoas que deveriam ser verdadeiros adoradores, nós temos que colocar incrementos para que as pessoas consigam adorar. Se eu não apagar a luz, se eu não subir uma fumaça, se eu não elevar o nível do som, se eu não fizer uma coisa profissional, a igreja não consegue adorar. E os nossos irmãos do passado, que adoravam sem instrumento algum? Você tem ideia de quantas igrejas foram abertas por um irmão mais velho, na maioria das vezes entre os batistas, diácono, que dirigia um culto sem saber cantar direito, não era saber nem tocar um instrumento, era sem saber cantar direito, dirigiam cultos apenas usando um cantor cristão desafinado, e pessoas foram salvas, irmãos. Acho que como a gente não vê tanto isso, a gente acaba esquecendo da história. Mas é assim. Quando meu finado sogro era vivo, ele contava que a igreja que ele frequentava tinha vários grupos familiares. Por diversas vezes ele era um ministro de louvor. Pergunta aí de Leia, cantava nada. Abria um cantor cristão, cantava 3 músicas do cantor cristão, né? E o povo cantava, e o povo celebrava, e era um culto maravilhoso. Hoje, se a gente falar assim, não tem ninguém para tocar, acabou, como é que nós vamos fazer? Não tem. Irmãos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai, com violão, sem violão, com teclado, sem teclado, com voz, sem voz, com música, sem música. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que quebrantam o coração na presença de Deus, independente da canção que está sendo tocada. O diabo tem roubado a sua adoração, sabe como? Colocando na sua mente assim, só canta música antiga. De vez em quando alguém falava, não tem falado não, de vez em quando alguém falava isso comigo assim, pastor, na igreja lá precisa atualizar as músicas. Eu penso assim, tem que atualizar mesmo, eu não sou retrógrado não, né? Acho que tem muita música nova, bacana, que a gente pode cantar, eu acho uma bênção. Eu tenho um conhecimento artístico, musical limitado, né? Preciso de mais tempo para me poder tirar uma música nova. Não é que eu não queira, é porque meu conhecimento é limitado mesmo. Acredito que a gente tem que atualizar, não é isso não. Mas olha para você ver o que o diabo coloca no nosso coração. Se não atualizar, você não adora.
ganhou o inimigo, venceu o diabo. Ganhou o inimigo. Muitos de nós aqui nem conhecem o cantor cristão. Eu ainda tenho baixado no celular. Tem um livrinho lá em casa também. Eu devo ter uns 3 lá em casa. Eu não sei por onde anda, mas eu ainda tenho no celular. Nos aplicativos hoje ainda é interessante, porque o aplicativo canta a canção para você, né? O aplicativo que eu tenho do cantor cristão, você clica lá, aí uma pessoa fazendo um solo, a capela canta a música. Eu acho aquilo massa. A irmã Ieda tem discos gravados com canções assim, né? Álbuns gravados com canções assim. Não estou dizendo que a gente tem que cantar só isso, não. Mas olha o que o diabo coloca no coração da gente. Se não for atual, eu não adoro. Se você não adora, você se perde. Se você se perde, você fica longe de Deus e vai para o pecado. Não toca na adoração. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para a gente finalizar, como adorar Deus em espírito e em verdade? Abre sua alma para Deus, rasga o seu coração, quebranta o seu espírito. Isso é algo tão sério que me fez lembrar aqui de Davi. Quando Davi pecou, ele não teve medo de morrer. Quando Davi pecou, ele não teve medo de perder o trono, a coroa. Sabe o que Davi teve medo de perder? A unção, a presença de Deus. E na oração do Salmo 51, que ele revela isso para nós, ele fala um ponto interessantíssimo. Ele fala assim: sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração quebrantado e um espírito compungido. O Senhor não desprezarás. Davi entende que Deus queria muito mais do que um sacrifício de holocausto. Davi entendeu que Deus queria muito mais do que um cordeiro perfeito degolado no altar de sacrifício. Davi entendeu que Deus queria coração compungido, espírito quebrantado, coração rasgado. Rasga seu coração na presença de Deus. Só verdadeiros adoradores fazem isso. Só verdadeiros adoradores conseguem cantar ao Senhor algo que toca a alma. O verdadeiro louvor não é aquele que é bem tocado. O verdadeiro louvor é aquele que nos conduz à adoração. Isso é o verdadeiro louvor. Nós não precisamos de muita gente. Teve uma vez que eu fui fortemente impactado por um momento de louvor em uma conferência que eu participei. Essa conferência devia ter umas 5.000 pessoas. Foram 5 dias, 5.000 pessoas dentro de um lugar, durante 3 cultos por dia, 3 momentos de louvor por dia, ou seja, 15 momentos de louvor, ministrado por 2 pessoas. Um senhorzinho velho cantando com violão, e um rapaz acompanhando no teclado. Que louvores, que momento de, talvez, irmãos, eu já fui muito louvor. Gravação do André Valadão, eu fui umas 4, enquanto o André gravava, eu estava lá no Mineirinho, né? Milagre eu estava no Mineirinho, Alegria eu estava no Mineirinho, Diante do Trono, a gente ia fazer excursão da igreja com ônibus para a igreja da Lagoinha, para as gravações do Diante do Trono, dormia na fila para pegar ingresso para poder entrar dentro da igreja, uma mexida danada. Fui não sei quantas gravações de CD e DVD que você imaginar, eu fui. Participei já de muitas coisas. Aquele louvor com 2 pessoas foi o que mais me impactou. Nós não precisamos de muita coisa. E tem hora que é boa muita coisa. Não estou falando que nunca tem que ter muita coisa, não. Mas o que eu quero frisar para você é a necessidade daquilo que é verdadeiro.
Nosso louvor precisa ser verdadeiro. Nem dá para você pegar qualquer um e subir aqui para cima. Ô pastor, vamos lá, está precisando de gente no louvor. Tá mesmo, eu tenho orado muito por isso, né? Deus levantar, vamos ver se a gente paga uma aula de violão para esses meninos, alguma coisa, porque nós estamos precisando de ajuda. Mas não pode ser qualquer um que a gente chama, porque louvor está relacionado àquilo que é verdade. Se a gente não viver, se a gente não ser, se o que for feito não for com coração, não vai dar certo. Adoração tem que ser verdadeira. São adoradores assim que Deus está à procura. Rasgue seu coração para ser um verdadeiro adorador. Chore na presença do Senhor em adoração. Abre o seu coração para Deus falar com você. 1000 coisas vão cooperar contra isso acontecer, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais do diabo e vencê-las. Talvez na hora que você está adorando, tem um menino correndo, e tem um menino chegando, e alguém cutuca você, ô irmão, Pai do Senhor, mas não deixe isso te atrapalhar, não deixe o diabo tirar de você a verdadeira adoração. Porque se nós conseguirmos dar para Deus a verdadeira adoração, sabe o que vai acontecer? Nós vamos beber da água que mata a sede. Matou a charada do texto? Jesus promete para essa mulher beber de uma água que ela nunca mais teria sede. Ela fala, dá-me de beber dessa água. Qual é essa água, meu irmão? Essa água é a adoração. É adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade, o Espírito vai derramar sobre a sua vida uma fonte a jorrar para a vida eterna, e o seu coração vai ser cheio, e o seu coração vai transbordar para quem está ao seu lado, e você não vai apenas beber sozinho dessa água, mas você vai transbordar. E o verdadeiro adorador transborda, viu? O verdadeiro adorador bebe da água a ponto de transbordar dessa água. Essa mulher bebeu da água em João capítulo 4. Na hora que os discípulos chegaram, ela deixou os cântaros. Talvez os cântaros da mulher samaritana sejam as precipitações religiosas, sejam os preconceitos formados e estabelecidos de como deveria ser no monte ou em Jerusalém. Ela larga os cântaros, deixa os seus cântaros para beber da água que Deus tem para você. Você não vai precisar de nada disso mais. Ela largou os cântaros, não falou nada com os discípulos, e os discípulos não perguntaram nada, mas aquela mulher desceu na cidade de Sicar, falou com todos os homens que havia conhecido um profeta, e que eles deveriam ir ver o profeta junto com ela. Aquela mulher que bebeu da água da fonte naquela tarde, transbordou sobre uma cidade inteira, e Sicar foi evangelizada, porque alguém transbordou. Quem sabe não é você que vai transbordar na sua casa. Os crentes dos dias atuais estão preocupados só em beber. Bebi, matei minha sede, está ótimo. Deus quer de você mais do que matar a sua sede. Deus quer que a partir da sua verdadeira adoração saia de você uma fonte a jorrar. Deus quer que você transborde unção do Espírito Santo sobre quem trabalha com você. Transborde paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão para as pessoas que estão caminhando com você. Nós vomitamos tantas coisas ruins nas pessoas às vezes. Crente não deveria vomitar coisa ruim em ninguém. Crente deveria transbordar a unção do Espírito Santo. Quando nós
alcançamos a verdadeira adoração, nós bebemos da água. A água que nos faz transbordar, a água que mata a nossa sede. Você não está vazio, porque eu prego do jeito que eu prego, porque a Márcia canta do jeito que a Márcia canta, porque o louvor canta a música que canta. Não é por isso que você está vazio. Muitos de nós estamos vazios, porque não estamos conseguindo adorar em espírito e em verdade. Eu desafio você a viver uma vida de um verdadeiro adorador. Servir a Deus não é só estar aqui na igreja marcando presença, enchendo uma cadeira. Servir a Deus também não quer dizer que você tem que obrigatoriamente trabalhar para Deus em alguma coisa relacionada à igreja, embora em algum ponto tenha. Servir a Deus está relacionado a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus quer achar em você nessa noite um verdadeiro adorador. Alguém que não se preocupa com quem está do lado, com conceitos religiosos, com paradigmas. Deus está à procura de pessoas que rasguem o coração na presença dEle. Será que Deus acha isso em mim? Será que Deus acha isso em você? Será que nós somos capazes de dar a Deus a nossa verdadeira adoração nessa noite? Será que Deus acha em nós verdadeiros adoradores, irmãos? Pense nisso. A música, a canção, louvor e adoração nos trouxe desde 1517, em 31 de outubro, em um movimento chamado protestantismo até os dias atuais. Nós também estamos aqui porque a Bíblia foi cantada, as Escrituras foram cantadas através de hinos de adoração. Adore ao Senhor. Não queira ser só um espectador. Cuidado até, né? Quem se torna só um espectador vira crítico demais, começa a arrumar picuinha demais. Chega aqui, rasga seu coração, entrega para Deus o seu louvor, e você vai ver como que Deus vai te dar de beber, e você vai ver como que a sua fome será saciada, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos orar, enquanto os irmãos vão cantar ao Senhor mais uma canção. E muitas vezes não importa a canção, importa é o nosso coração, importa é o que nós vamos fazer diante do Pai, o que nós vamos fazer diante de Deus, é isso que importa. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quem sabe hoje não é o dia de você rasgar o seu coração na presença do Senhor. Quem sabe hoje não é o dia de você sair daqui entendendo que mais do que receber, você precisa entregar ao Senhor o seu louvor, a sua adoração nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece o nosso coração na Tua presença. O Senhor sabe, Pai, quais são as nossas batalhas.